A pergunta que eu vou fazer, eu estou consciente que daria um novo programa, né? Mas eu vou fazer de qualquer forma. Assim. Mas a Amanda é muito objetiva, não te preocupa. Tá bom. Piada interna. Não, assim, seriam duas perguntas meio que em conjunto, assim, né? Portinho TV. Essa questão da conscientização ambiental, né? Portinho TV, essa foi boa. A pergunta seria assim, né? Os esforços individuais versus esforços corporativos, né? Assim, a minha pergunta seria: adianta o cara deixar de comer um bife num dia na semana, tomar um banho mais rápido e tal, se as corporações, os grandes governos, né, não tiverem nem aí para as consequências, né, climáticas? E aí a segunda pergunta que eu te faria seria assim: como é que tu enxerga assim China e Estados Unidos, né, diante da essa pergunta é ótima. Como é que eles estão? Essa pergunta é que daria um novo programa, né? Nossa. Mas assim, okay. se a gente puder ter uma ideia. Simples, a segunda é escabrosa. Então, é clássica. Sobre a primeira, tem um vídeo muito bom de um canal que infelizmente eu me esqueci o nome porque ele tem um nome um pouco estranho, mas eu vou tentar encontrar e depois eu mando para vocês, que a pergunta era sobre isso. Eles fizeram um vídeo muito didático para explicar. Eu vou tentar passar o que eles disseram porque eu concordo totalmente. E tá, ok, eu vou também adicionar os meus próprios pensamentos sobre isso. O que eles disseram foi o seguinte: sim e não. Aliás, depende, né? A resposta do jurista para tudo depende. A gente nunca dá uma resposta sim ou não. Sim, existem esforços individuais que podem ter algum impacto, mas o maior esforço pessoal que alguém pode ter é o voto e é a pressão sobre os agentes econômicos. E aí vem toda aquela questão de aí depois vai de cada pessoa acreditar se o seu poder de compra faz diferença no mercado capitalista ou não, que eu acho que é muito exagerado, né? Essa noção de poder que o consumidor tem, mas isso também existe. E eu acho que um bom exemplo é o consumidor europeu, por exemplo. Né? O consumidor europeu, graças ao nível de desenvolvimento e da exploração, né, colonialista que eles fizeram, eles podem se dar o luxo de votar com a carteira, né, como dizem. Então, a resposta é sim e não, mas assim, o poder individual está principalmente nesse poder de voto na urna ou voto com a carteira. A minha opinião pessoal, que eu vou adicionar sobre isso, né, isso aí que eu falei até agora foi a conclusão daquele vídeo bem didático, e agora eu vou falar o que eu acho pessoalmente sobre isso. Eu vou contar uma anedota. Vou contar sobre como que eu me senti quando eu me tornei vegetariana. Eu me tornei vegetariana em 2017. E eu nunca gostei de carne. Nunca. Eu nunca fui uma pessoa que teve paladar para qualquer coisa de origem animal. Então, para mim, foi uma transição fácil. Na verdade, foi até um alívio. Porque antes eu me forçava um pouco a comer carne, porque eu achava que eu precisava, por causa, sei lá, da proteína, do ferro, do sei lá o quê. E aí, quando eu me dei conta que eu não precisava, que eu poderia ter uma boa alimentação sem comer carne, o principal motivo foi, principalmente, eu diria assim, que se eu tivesse que elencar hierarquicamente, foi por saúde e depois por uma questão climática, né, de mudança climática, ambiental, e em terceiro lugar, talvez, pela questão da causa animal, naquele momento. Mas o que aconteceu foi que no momento em que eu parei de comer carne, eu tive um alívio tão grande, porque eu me dei conta que eu nunca gostei, aquilo sempre me fez mal. Eu nunca consegui deixar de ver o animal no prato. E foi como se eu tivesse podido, finalmente, virar uma chavezinha na minha cabeça. E aí eu me dei conta que eu estava em negação esse tempo todo. Eu sempre estive muito desconfortável pela questão animal. Mas enquanto eu achava que eu tinha a obrigação, pela minha própria saúde, de comer carne, eu tentava não olhar para aquilo. Eu fazia isso daqui, né? Tipo, fecha o olho, fecha os ouvidos, tipo, blá, blá, blá. Não quero saber. Mas no momento em que eu não tinha mais esse problema, essa angústia, toda essa questão, porque eu tinha abandonado totalmente a carne, eu pude finalmente ver a que ponto que isso me fazia mal.
emocionalmente, né, de comer carne. Então, eu acho que, traçando um paralelo, eu acho que muito da questão climática, muito da defensiva das pessoas, ou até da inação das pessoas, que levam também a uma postura cultural de sociedade, de negacionismo climático, que leva a eleger esse tipo de pessoa, que leva a uma irresponsabilidade intergeracional climática, está muito na evitação. A gente entra em negação. E a gente entra em negação, inclusive, porque a gente gosta muito de ter ilusão de controle. Porque, como eu estava dizendo antes, tem viés cognitivo, a gente é ser humano. A gente é o resultado de uma evolução falha, a gente é um processo de constante evolução. Então, o nosso cérebro não é racional, não tão racional quanto a gente gostaria que fosse. Então, mudança climática é um negócio que é desconfortável, é doloroso. E a gente vai tentar se agarrar naquilo que a gente pode controlar. Então, se a porta de entrada para uma pessoa começar a pensar em questões climáticas é tomar um banho mais curto, ou comer um pouco menos de carne, ou então andar um pouco menos de avião, maravilha. Se isso vai levar a pessoa a abrir a cabeça para outras posições políticas, para outras concepções de vida, para outras concepções de economia, de política, ótimo, porque eu vejo isso como uma porta de entrada. Eu acho que a ação individual de a pessoa começar a reciclar, começar, sei lá, reduzir um pouquinho o seu custo de energia, né? Essas pequenas atitudes do cotidiano, pelo que eu me lembro, e eu vou estar dizendo agora um número que eu não tenho certeza de onde que eu tirei, nem se está correto ou não, mas pelo que eu tinha visto, a ação individual dá mais ou menos 30% de todas as pessoas na Terra. Então, assim, não dá para dizer que é nada, mas definitivamente não é o principal. Mas eu vejo um aspecto muito saudável de a pessoa começar com essas atitudes individuais para ter aquela sensação de controle, porque a gente precisa disso como ser humano, para depois começar a pensar em mudança política, mudança societária, mudança do sistema. Então essa seria a minha resposta. De novo, não é simples, não se faz mudança assim, mas se um banho mais curto vai começar a trazer a ideia para a cabeça de uma pessoa que estava meio reticente, maravilha. Agora, a questão dos Estados Unidos e da China. Suspiro. O que mais que eu vou dizer? Tipo... Me convidem para a próxima, que a Amanda pode dizer. É complicado demais, até porque quando se trata, de novo, de direito internacional, de política internacional, um país só vai estar disposto a ceder se ele tiver certeza que o outro também vai. Porque senão, ele vai ser o trouxa. E nem os Estados Unidos, nem a China vão querer estar nesse papel. E não tem bola de cristal também para saber se eles vão querer ser aquela expressão maravilhosa que também é do inglês, que é ser o rei das cinzas. A resposta eu não sei. E tem muitos fatores muito complicados. Eu teria que, inclusive, pesquisar mais para responder.